paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós começamos, a semana passada, uma série de estudos sobre os milagres que Jesus realizou. Eu achei na internet, uma lista cronológica dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós vimos o primeiro milagre, que Jesus, na verdade, transformou a água em vinho, e hoje nós vamos ver uma cura que Jesus realizou. Eu queria só fazer um esclarecimento com relação à harmonia dos evangelhos. Se você for ler os milagres, você vai ver que existe, assim, uma variação na narrativa. No caso dos milagres que estão no Evangelho de João, você não terá essa dificuldade, porque o material de João é diferenciado e os milagres registrados no Evangelho de João não estão no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Já os outros três evangelhos, eles são sinótipos, ou seja, eles têm uma visão conjunta. Então, muito do material de Marcos, de Lucas e de Mateus é igual. E, às vezes, nós encontramos, assim, algumas diferenças. Então, por exemplo, em Jericó, um evangelista fala que Jesus curou um cego, outro fala que é dois. Quem está com a verdade, o que nós temos que entender? Olha, meu irmão, você tem que entender que as narrativas são complementares, ou seja, cada um narrou a partir da sua perspectiva, a partir daquilo que impactou mais aquele evangelista. Então, vou dar um exemplo para você. Se nós dois saímos na rua, vamos supor que nós estamos aqui na igreja de Lorena, Igreja Promessas de Jesus de Lorena. Nós saímos na rua e presenciamos um atropelamento. E quando nós formos depor, vamos imaginar na polícia, o meu depoimento vai ter detalhes que o seu não tem, porque você observou uma coisa e eu observei outra. Teve algo que chamou mais a minha atenção e não chamou a sua. Então, a mesma coisa acontece com os evangelistas. Então, você tem que entender, um falou que tinha dois, então eram dois. Mas aquele falou daquele que mais marcou ele, daquele cego que clamava. Então, se você entender dessa forma, não há problema. Por exemplo, muito da harmonia dos evangelhos já foi resolvido. Tem um milagre, o milagre do cego em Jericó. Um evangelista falava que Jesus curou na entrada da cidade, outros falavam que era na saída. Talvez os críticos da Bíblia já chegassem a uma conclusão temerária, precipitada. Está vendo? Foi um erro. Não, não foi. Na verdade, a arqueologia comprovou que a cidade de Jericó, a cidade velha, ela começava no final da cidade nova. Então, foi no começo da cidade velha e no final da nova, uma coisa assim, Então, a gente vê que a Bíblia realmente é verdadeira. Nós vamos escolher uma das narrativas quando houver mais do que uma, mas se você for verificar na referência, você talvez veja esses detalhes, mas entenda dessa forma que eu falei a você, amém? Então vamos ler, o segundo milagre que Jesus realizou foi também na cidade de Caná. Abra sua Bíblia comigo em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 43, diz assim: Passados 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá.
o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado, ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem, à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Amém. Meus amados irmãos, Jesus aqui fala que se não vissem milagres, de maneira nenhuma iam crer. Ou seja, o que Jesus queria mostrar? Ele queria mostrar a sua face divina. Jesus falava que era Deus. Se ele não fizesse milagres, certamente muitas pessoas não iam crer que ele era Deus. Então, a partir da declaração que ele é Deus, ele começou a mostrar a sua autoridade sobre as enfermidades do corpo, a sua autoridade sobre a vida, a sua autoridade sobre as forças da natureza, e nós vamos ver que Jesus acalmou a tempestade. Então, aqui Jesus cumpre mais uma vez o propósito de mostrar a sua face divina e levar as pessoas a crerem que ele é Deus e dessa forma possam alcançar a salvação da sua alma. Aqui Jesus realizou um milagre à distância. O homem chegou: Senhor, vai na minha casa, meu filho está quase morrendo. E Jesus falou assim: pode ir que o teu filho já está curado. E quando ele foi, os empregados dele disseram: olha, seu filho está curado. Ele falou: que hora que foi? Foi na hora 7ª. E ele reconheceu que foi na mesma hora que Jesus havia declarado que o seu filho estava curado e que ele realmente melhorou, ficou curado. Existem atributos da divindade que não são compartilhados com nós seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus é amor puro. Nós temos um pouco do amor de Deus. O ser humano também é um ser amoroso. Nós agimos por amor. É lógico que num grau bem menor do que o amor de Deus, né? Deus ama toda a humanidade, a gente geralmente ama só os nossos amigos. Então nós temos que aprender a amar como Deus ama. Deus é misericordioso, nós também temos misericórdia, né? Mas existem algumas características do ser de Deus que não se comunicam aos seres humanos. Quais são elas? Por exemplo, Deus, ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Isso com referência à sua criação, às suas criaturas. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele tem todo o conhecimento. E Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele pode presenciar todos os atos. Então aqui Jesus mostrou que ele não precisava estar presente para realizar um milagre. Ele realizou esse milagre à distância, né? E assim as pessoas puderam ver que ele é o próprio Deus. Amém? Eu quero terminar fazendo uma oração com você. Talvez você queira pedir por um filho que está longe de você. Talvez você queira pedir por algum parente, por algum amigo. Saiba que Jesus, ele não precisa estar presente fisicamente para realizar um milagre. O seu corpo foi ressuscitado aos céus, mas hoje ele ainda realiza milagres. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa, Pai, nossos amigos, nossos familiares. Abençoa essa mãe que clama pelo seu filho, que pede um milagre. Se tem alguém enfermo, Senhor, cura para a glória do teu nome, para que possam ver que tu és Deus, que o seu filho veio ao mundo para salvar os pecadores, Senhor. Continua nos abençoando, nos perdoando, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Semana que vem vamos estudar mais um milagre. Um abraço.